Olha aí, pessoal, mal começamos o ano e o prejuízo dos Correios já disparou. Pois é, só no mês de janeiro, 500 milhões de reais de prejuízo aproximadamente em um ano que vai ser bastante deficitário, mantendo um padrão que nós temos acompanhado, o padrão de destruição dessa estatal pelo governo Lula. Um total contraponto ao que vimos no governo Bolsonaro, quando os Correios tiveram sucessivos lucros, inclusive superando a marca de 1 bilhão de reais. Pois é, este é o cenário, o novo normal com o governo Lula. E por causa disso e de outros pontos, obviamente, o pessoal da oposição no Congresso Nacional reúne assinaturas para instaurar a CPI dos Correios. Caramba, o Brasil é um país repetitivo. Impressionante, né? Tivemos CPI dos Correios lá atrás, no governo Lula 1.0. E agora, de novo, durante o governo Lula, CPI dos Correios, mais uma vez, impressionante. E impressionante também, é claro, é a capacidade do governo Lula de destruir tudo aquilo que ele administra. Vamos conversar então sobre esse assunto aqui, sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, temos aqui um relatório preliminar interno. Não sei como o pessoal teve acesso a isso aqui, né? Mas enfim, tem aqui, né, o Departamento de Inteligência do Mercado, né, que faz ali o controle das contas dos Correios, mas enfim, o que acontece? Esse relatório, que é uma prévia, portanto, tanto do decorrer do ano de 2025, também já prevendo o que vai se desenrolar nesse ano como um todo, mas em janeiro, o que aconteceu? O prejuízo, o déficit, o rombo de 424 milhões de reais. Olha o tamanho do rombo em apenas um mês, meu amigo. Você conhece muitas empresas que dão conta de arcar com um prejuízo desses aqui? Pois é, né? Então, há um apanhado aqui, o pessoal do Poder 360 repercutiu, mostrando a variação do resultado dos Correios de 2018 até 2025. Então, na verdade, esse resultado negativo de janeiro deste ano se deve a uma receita de 1,4 bilhão de reais contra uma despesa de 1,9. Caramba, quando você olha esses números aqui, a coisa fica ainda mais gritante, porque o percentual do prejuízo frente ao lucro é muito alto. Estamos falando aqui de um terço, praticamente, de 30%, vamos colocar assim, da receita total. O lucro é equivalente a 30%, o prejuízo é equivalente a 30% da receita. Imagina uma empresa que tem 100 bilhões de reais tendo uma receita dessas anual e tendo um prejuízo na casa de 30%. Pois é esse o patamar em que os Correios hoje se encontram. Então tem nesse gráfico aqui a análise, a comparação ano a ano do mês de janeiro, do resultado dos Correios, portanto, né? Governo Michel Temer, governo Bolsonaro e agora governo Lula. A linha laranja é a despesa da empresa e a linha azul é a receita, mês de janeiro de cada um desses anos. E você pode ver que no governo Bolsonaro, que está nesse período central aqui, as despesas caíram consideravelmente. Ah, mas subiu aqui no ano de 2022, mas tem um rombo aqui do período da pandemia, então a gente não tem que considerar essa barriga, esse vale aqui. Olha a tendência. Bolsonaro teve no primeiro ano, os Correios tiveram no primeiro ano do governo Bolsonaro 1 bilhão e 600 milhões mais ou menos ali de despesas em janeiro de 2019 no caso, e terminaram lá em janeiro de 2022 com menos do que 1 bilhão e 600. Então, na prática, houve uma queda, sendo que, nesse período, as receitas aumentaram. Então, o governo diminuiu despesas e aumentou receitas. É eficiência que isso se chama, não é? Na comparação, quem é mais eficiente, governo Lula ou governo Bolsonaro, não há o que se comparar. Então veja que nesse período do governo Bolsonaro, as receitas subiram para mais ou menos ali 1,7 bilhão de reais no mês de janeiro. Ficou nesse patamar, inclusive aqui no período da pandemia.
Aqui nessa primeira parte o pessoal coloca início da pandemia, mas toma cuidado. Aqui é janeiro de 2020, não tinha pandemia ainda. A pandemia começou mesmo no final de fevereiro, começo de março. Então esses números aqui não estavam impactados ainda pela pandemia. Mas veja que lucro mesmo de verdade nos Correios só no governo Bolsonaro. Aqui no governo Temer estava praticamente empatado o cenário, né? Agora olha depois que o Lula assumiu o terceiro mandato dele. Olha essa discrepância aqui. As receitas estão despencando absurdamente. Já é o terceiro janeiro do governo Lula, pois é, já estamos no terceiro ano do governo dele. E veja como em cada ano as receitas estão inferiores do que esse período final aqui. Final não, praticamente o período estabelecido do governo Bolsonaro, porque janeiro de 2019 ele não fez nada, começou o mandato dele, né? Então veja aqui que para 2025 os números são ainda mais catastróficos. A receita está despencando, caiu para o menor patamar nessa série histórica aqui. Coisas do governo Lula, obviamente. Uma empresa estatal, uma empresa monopolística na entrega de correspondências, consegue ter uma receita despencando nesse patamar, meu amigo. 200 milhões de reais a menos de receita de janeiro de 2024 na comparação com janeiro de 2025. Mas o pior mesmo é o crescimento dessas despesas. Olha que coisa insana o ritmo em que isso está acontecendo. Estamos falando de 100 milhões de reais a mais de despesas neste ano, em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Olha esse gráfico contínuo de crescimento das despesas no governo Lula. E vai continuar crescendo, pode ter certeza. Agora, despesas disparando, receitas caindo, é claro que o prejuízo vai ser cada vez mais catastrófico e está aí 424 milhões de reais de rombo em um mês. Tem que ser muito ruim para ter um resultado desses aqui de fato, né? Então, o pessoal aqui dos Correios falaram que isso aqui não é prejuízo, não. Claro que não, pô. Bobagem isso aí. A Esther Dweck não falou que esse rombo não é rombo, não existe rombo nenhum na prática, né? Não, isso aqui estamos investindo, são investimentos que estão sendo realizados, né? Aqui, ó. A retomada dos investimentos em infraestrutura, segurança, renovação da frota e tecnologia. Foram 2 bilhões de reais investidos pela empresa aí, né? Então, houve lá no passado uma geração de caixa aqui do governo Bolsonaro, né? O lucro, geração de caixa. E aí agora o governo Lula tá pocando essa grana toda aí. Agora isso, vamos ter tirado do caminho esse negócio, não vou nem discutir isso de gasto com investimento aí não ser considerado rombo. Como que isso explica a queda nas receitas? Como isso explica a pior receita da série histórica? Ah não, é a taxa das blusinhas ali. Sempre tem uma desculpa esfarrapada para ser colocada em cima da mesa e tentar dissimular o óbvio, tentar negar aquilo que é inegável. A gestão atual dos Correios é uma tragédia completa e o governo Lula tem total responsabilidade em cima disso. A oposição está juntando assinaturas, né, para instaurar a CPI dos Correios de novo, né, CPI dos Correios novamente. O Márcio Bittar, né, o senador, está colhendo as assinaturas, já conseguiu 28 assinaturas, agora o Alcolumbre tem que aceitar esse requerimento, então, para que a coisa comece a andar de fato, né? Enfim, o que isso aqui vai dar na prática? Não vai dar nada, a CPI nunca resolve nada no fim das contas, CPI dos Correios lá atrás não resolveu nada mesmo, né? Mas é importante para trazer o tema à tona e bater no Lula constantemente em tudo que ele puder apanhar. E no caso do prejuízo das estatais, isso aqui é algo indefensável, não tem o que o Lula possa falar, possa argumentar em seu favor. É só jogar a informação e colher os louros dessa oposição. Tem que fazer oposição mesmo a esse desgoverno. Mas me diga aí o que você achou da minha análise. Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.